pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Nessa semana 2 nós vamos falar de pilhas e baterias. Essa semana é uma continuidade do assunto da semana 1. O assunto da semana 1 foi introdutório, onde nós vimos número de oxidação e reações de óxido-redução, e agora a gente vai dar continuidade ao estudo. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal da Escola Online. Se vocês querem saber todas as coisas legais que a Escola Online prepara para você, nos siga aí, ó, no nosso Instagram, tá bom? Lá nós colocamos, além de conteúdos, né, de todas as disciplinas, informações da Escola Online, até mesmo o cronograma aqui de postagem das aulas. O Dicão, pessoal, tá aí também querendo contar uma novidade para vocês. Toda quarta-feira nós temos a live da redação online. Então, conto com a presença de vocês. É extremamente importante, principalmente vocês, terceirão, né? Enem tá vindo aí e nós da Escola Online estamos aí juntinhos com vocês para arrasarem, né? Arrasar tanto nas disciplinas como também na redação. A gente sabe que redação é extremamente importante, né, pessoal? Eu sou a Simone, a professora de Química daqui do canal Escola Online. Nossa aula segue depois da vinheta. Pessoal, vamos lá? Antes da gente ir para os exercícios, vamos dar aqui uma fundamentação teórica sobre pilha. Lembrando, pessoal, que aqui na descrição desse vídeo tem links das aulas teóricas que vocês encontram lá na playlist de Química sobre esse assunto. É muito importante, se vocês não dominam esse assunto, dá um pulinho lá e assistam às aulas, tá bom? Nós vamos falar nessa semana especificamente de pilhas. Pilhas são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de uma reação espontânea de óxido-redução, né? E uma das pilhas, né, a pilha ou também pode ser chamado de célula eletroquímica mais tradicional é a pilha de Daniel. Então, essa pilha nós vamos ver aqui nesse iniciozinho, nessa contextualização aqui que a gente vai ver sobre pilha. Essa pilha, ela se baseia na seguinte reação de óxido-redução. Então, zinco metálico reage com o sulfato de cobre, formando cobre metálico e sulfato de zinco, ok? E aí, pessoal, mais especificamente para a gente entender, né, o que está acontecendo aqui, quem está mudando o número de oxidação, né? O zinco tá passando para zinco 2+, e o cobre 2+, nessa reação aqui de óxido-redução, passa para cobre 0. Então, ó, o zinco tá perdendo elétrons. Então, na nossa regrinha do porre, né, quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Então, aqui o zinco, gente, ele tá perdendo elétrons. Então, por isso que ele está oxidando. A substância que oxida, pessoal, como a gente viu na aula anterior, é o nosso agente redutor. E o cobre está indo de 2+ para 0, ele está recebendo elétrons, quem recebe está sofrendo redução e, na verdade, é o agente oxidante. Em pilha, pessoal, é muito importante a gente notar, né, qual que é o processo que está ocorrendo. E aí, inicialmente viu-se, né, que se colocar um zinco metálico, né, um eletrodo de zinco metálico, numa solução de sulfato de cobre aquosa, com o tempo, o que vai acontecer? A solução ela vai clarear, né? O sulfato de cobre, ele tem esse tom azul e, na verdade, essa solução ela vai perder essa tonalidade azul e vai ser depositado aqui, né, nessa lâmina de zinco, esse material aqui laranjado, né? Que na verdade é o cobre metálico. Então é isso que na verdade ocorre nesse processo, ok? E aí, gente, o Daniel, ele viu, né? Ele percebeu que esses elétrons, eles poderiam ser transferidos do zinco para o cobre 2+ por um fio condutor externo. E aí esse movimento é que produz a corrente elétrica e é exatamente a montagem da pilha de Daniel. Então, vamos ver aqui. Basicamente, gente, a estrutura da pilha de Daniel é uma barra de zinco,
né? Que no caso a gente chama de eletrodo. O eletrodo de zinco, ele é conectado através de um fio condutor a um eletrodo de cobre, ok? O eletrodo de zinco, ele está mergulhado em uma solução de sulfato de zinco e o eletrodo de cobre está mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Com o tempo, pessoal, o que é observado? Com o tempo aqui, o que acontece? O eletrodo de zinco, ele, na verdade, ele é consumido, né? Ele é oxidado e do lado aqui do eletrodo do cobre, a gente observa aqui essa deposição de cobre no eletrodo de cobre. Aqui a massa do eletrodo de zinco diminui, aqui a massa do eletrodo de cobre aumenta. E na solução, o que a gente observa? A gente observa aumento, né, da espécie zinco 2+, que é o que está acontecendo, né? Ocorre aqui a oxidação zinco 0 passando para zinco 2+. E aqui do lado direito, a gente observa, na verdade, né, o cobre 2+ passando para cobre 0. Então, é isso aqui, o processo que ocorre. E essa transferência de elétrons, né, do zinco para o cobre, ocorre aqui por esse fio. E aí são muitas, né, à medida que essa reação ela vai ocorrendo, né, com o tempo, é uma reação espontânea, né, a gente pode observar o seguinte: no eletrodo de zinco, né, ele vai se desgastando com o passar do tempo e a solução contém Zn2+, né, o cátion de zinco vai ficando mais concentrada, ok? Porque tem aqui a transferência, né, a formação de zinco 2+. O eletrodo de cobre, ele terá sua massa aumentada e a solução contém menos, né? Vai ficando diluída, vai ter menos quantidade aqui de cobre 2+. E outra situação que a gente observa é que nas soluções nós teremos passagens dos íons em excesso de um lado para outro através de uma ponte salina. O que é essa ponte salina, gente? É exatamente isso aqui que, né, vai aí equilibrar os lados, né? Essa solução aqui, como tem aqui o desgaste do zinco 0 formando Zn2+, que vai ficando em excesso, a tendência é vir ânions para esse lado. Os ânions em excesso aqui passam para o lado esquerdo e os cátions em excesso aqui passam para o lado direito, ok? Então, essa é a função aqui da ponte salina, de equilibrar essas cargas dos íons aqui na solução. Dando sequência, pessoal, o que nós conseguimos observar em relação à reação? O que está ocorrendo? Zinco 0 está passando para zinco 2+, perdendo 2 elétrons. Então, está aqui, ó, a semi-reação de oxidação. Está ocorrendo aqui a perda de 2 elétrons. E aqui, gente, o cobre 2+ em solução recebe esses elétrons e aí forma o cobre 0. Então, essa aqui é a semi-reação de redução. Quando nós fazemos esse somatório da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução, nós podemos cortar aqui os elétrons, porque na primeira equação aparece 2 elétrons no lado dos produtos e nessa segunda aqui equação aparece 2 elétrons do lado do reagente. Então, quando a gente faz o somatório, a gente pode cancelar. E aí a gente tem nossa equação global que representa aqui o processo, né, a reação química que ocorre aqui na pilha de Daniell. Lembrando que quando essa reação ocorre, ela é espontânea e há aqui a condução de corrente elétrica, né? Reação química está gerando energia elétrica, ok? E aí, gente, outro ponto muito importante é a definição, né, de polo positivo e polo negativo de uma pilha. O polo negativo, ou também chamado de ânodo, é o polo, né, gente, que sofre ali a oxidação. É o polo que está sempre saindo os elétrons. Já o polo positivo, ou também chamado de cátodo, é o polo que recebe os elétrons. É o polo sempre que vai estar ali sofrendo redução. Então, sempre muito importante saber isso, tá bom? E aí nós temos uma regrinha para memorizar. Assim como nós temos a regrinha do Porre, né? Quem perde elétrons oxida, recebe elétrons reduz. Nós temos a regrinha aqui também do Kral, que é o cátodo, gente, sempre reduz. O cátodo é sempre o eletrodo que está aqui reduzindo. E o ânodo sempre é o que está oxidando. Então, gente, duas regrinhas aí para você memorizar. Porre e Kral, tá bom? Cátodo reduz, ânodo oxida. Porre
P, né? Perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz. Então, isso, gente, é muito importante já, ó, memoriza aí para ajudar, tá bom? E nós temos uma representação, como que nós representamos, né, uma pilha. Segundo aí o PAC, como que é representado? Sempre, primeiro, o eletrodo que sofreu oxidação, depois o eletrodo que sofreu redução. Então, o metal, né, que está aqui oxidando, separado por uma barra, então ele, né, mostrando aqui, né, a carga, né, o NOx dessa oxidação, duas barras que vão representar ali uma ponte salina que separa o eletrodo da oxidação do eletrodo de redução e sempre aqui mostrando a redução, tá bom? Então, a perda de elétrons e o ganho de elétrons, ok? E aí, pessoal, nós podemos já ir para nossas atividades. Primeira atividade. De acordo com o que foi estudado em possíveis pesquisas em outras fontes, tais como livros didáticos, internet, revista, né, entre outros, defina cada termo abaixo, no que se refere à eletroquímica. A gente está iniciando agora o estudo da eletroquímica e essas definições, elas são de extrema importância. Então, gente, essa primeira definição aqui, ó, nós já falamos hoje, o que é pilha? Pilha, ou também chamado de célula eletroquímica, é um dispositivo no qual ocorre produção de corrente elétrica, a partir de energia química oriunda de uma reação de óxido-redução e essa reação ela é espontânea, tá bom? Toda reação espontânea, que é muito interessante que vocês vejam lá no conteúdo gravado, né? A diferença de potencial, a DDP, ela é sempre positiva, tá bom? Então, confere isso na aula teórica, é extremamente importante. Uma espécie, né, do reagente perde elétrons, ou seja, está sofrendo oxidação, enquanto outra espécie vai ganhar elétrons. Então, essa aqui é a definição de pilha, tá bom? Energia elétrica sendo, né, produzida, né, a partir da energia química, oriunda de uma reação espontânea de óxido-redução. Eletrodos, pessoal, a definição é um material popularmente conhecido por polos condutores e o seu objetivo ele é realizar uma conexão entre os metais e suas ligas principal, transferindo assim os elétrons de um meio para outro, ok? O que é o ânodo, gente? O ânodo ou polo negativo, né? É o eletrodo no qual está ocorrendo a oxidação, né? É o polo negativo da pilha. Os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. Já o cátodo, ele é o polo positivo, né, gente? É o eletrodo no qual ocorre a redução, que está ganhando os elétrons, que está recebendo os elétrons, ok? Vamos aqui, ó, letra E. O que é uma célula eletroquímica? Gente, uma célula eletroquímica é também, né, podemos falar que é uma pilha. É um dispositivo capaz de gerar energia elétrica a partir de uma reação química ou facilitar também, né, facilitar reações químicas através da introdução de energia elétrica. Então, isso seria uma célula eletroquímica. Soluções eletrolíticas. São soluções, gente, que vão conter íons, né? São soluções capazes de conduzir corrente elétrica por possuírem eletrólitos, ou seja, íons, que são espécies carregadas positivamente ou negativamente. E por último, a ponte salina, né? Uma definição um pouquinho maior aqui para vocês. É uma ligação que existe entre o eletrodo positivo e o eletrodo negativo de uma pilha. A ponte salina, ela tem como função permitir a migração de íons, né, entre as soluções dos eletrodos, onde os ânions, que são os íons negativos, eles migram para o ânodo. E os cátions, que são os íons positivos, eles migram para o cátodo. Assim, a quantidade de cátions e ânions na solução de cada eletrodo permanece em equilíbrio, prolongando o funcionamento da pilha. Porque se não equilibrar essas quantidades de íons na solução, a pilha para de funcionar, ok? Então, essa aí era uma atividade 1, atividade muito importante, com definições aí que são de extrema importância e que vocês precisam aí ter uma clareza dessas definições, ok? Vamos agora para a atividade 2. Escreva semi-reações de oxidação e redução para cada par de metais abaixo. Então, pessoal, se vocês não dominam os conceitos aqui de eletroquímica, é muito importante e interessante que vocês assistam a aula que está lá na playlist de química, tá bom? O link da aula está aqui na descrição do vídeo. É importante. E aí, gente, toda vez que nós temos aqui as semi-reações, nós temos aqui, né, o potencial, né, padrão de redução.
tá bom? Esses valores aqui são valores, né? A gente adotou como padrão o potencial de redução. Então, todos aqui, ó, todas essas semi-reações são de redução. Olha aqui. Alumínio está recebendo elétrons e tornando, né? Alumínio 3+, recebe 3 elétrons, tornando aqui o alumínio 0. Então, todas essas semi-reações aqui são semi-reações de redução, ok? E quanto mais positivo for esse eletrodo, maior é a tendência, né, desse eletrodo reduzir. Quanto mais negativo, quanto menor for esse potencial de redução, menor é a tendência desse eletrodo sofrer redução, ou seja, a tendência dele é sofrer oxidação, ok? Então, vamos aqui, ó. É para a gente representar as semi-reações de oxidação e redução para cada par de metal. Então, alumínio e cobre. Então, alumínio, gente, olha aqui. Alumínio está aqui representando a equação de redução e o potencial de redução aqui é negativo. Então, 1,66. E do cobre, pessoal, tá aqui, ó, positivo. Então, dos dois metais, o que tem maior tendência em sofrer redução é o cobre. Então, a semi-reação aqui de redução, a gente é só copiar aqui essa equação do cobre. Então, cobre, 2+, mais 2 elétrons, produz cobre 0. E aí, nós temos, né, que o potencial, né, de redução, vou até colocar RED aqui, ok? É mais 0,34, ok? E a de oxidação vai ser referente ao alumínio, né? Aqui nós temos a semi-reação, pessoal, da redução. A oxidação é o inverso, é quando o alumínio, né, metálico, ele está perdendo elétrons e se transformando no cátion. E dessa situação, o potencial aqui de oxidação, ele inverte o sinal. Aqui é o sentido de redução, no sentido aqui de oxidação é positivo, tá bom? Vou colocar a unidade aqui, volts, ok? Então, pediu para a gente representar aí, tá representado. Lembrando que, se fosse um exercício que pedisse a equação global, né, para a gente cortar aqui a quantidade de elétron tem que ser igual, né? Então, não é o exercício, mas vamos aqui só complementar. Se fosse para cortar, eu teria que multiplicar essa equação aqui de cima por 3 e a equação de baixo por 2, ok? E aí, sim, eu teria, né, no final, para fazer o somatório, para ter aqui, ó, vou até colocar, ó, a equação global. Quando vocês fizerem isso, multiplicar a primeira e a segunda, né? Então, quando você multiplica, eu vou até trocar de cor aqui, ó, que aí eu vou fazer na própria, vou colocar o verdinho. Quando você pega aqui e multiplica toda a equação por 3, então, aqui não tem nenhum número, significa que tem 1. Então, fica 3, 6 e 3 aqui. E quando você multiplica por 2 aqui, ó, fica 2, 2 e 6. Agora, você pode cortar aqui, ó. E aí, a equação geral, né, vai ser 3CO2+, que vai reagir com 2Al, dando, né, 2Al3+, mais 3Cu. E aqui, gente, a variação, né, a DDP é o somatório aqui, né? 10 vai 1, 10 vai 1, 2 volts. Então, né, a DDP dessa pilha aqui, ela gera uma corrente, né, de uma diferença de potencial de 2 volts, ok? E aqui tá a equação global. Lembrando que o exercício pediu, gente, foi só as semi-reações. Eu só fiz aqui um pouquinho a mais, mas não foi o que foi pedido do exercício, tá bom? Letra B. Então, vou até escrever aqui, ó. A gente tem que encontrar a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Então, vamos lá. Zinco e prata. Então, zinco e prata. Quem tem o maior potencial de redução é a prata. Então, é ela que vai sofrer aqui a redução. Então, prata recebe um elétron, formando aqui prata 0. O potencial padrão de redução é mais 0,80, ok? E a oxidação, o zinco, na verdade, né, por ele estar negativo, ele tem uma tendência de oxidar.
Então, o zinco 0, ele na verdade se forma zinco 2+, né? Perdendo 2 elétrons. E aí o potencial de oxidação, a gente inverte o sinal, vai ficar mais 0,76. Certinho, pessoal? Então, essa era a atividade 2. Vamos aí para a atividade 3? Uma bateria muito comum utilizada na medicina é o marca-passo, que é colocada sobre a pele de pessoas com problemas cardíacos com a finalidade de regular as batidas do coração. A reação responsável pela produção de corrente elétrica pode ser representada pela equação. Então, o óxido de mercúrio reage com zinco metálico mais água, formando, né, o hidróxido de zinco 2 mais mercúrio metálico. A partir dessas informações a seguir, indique a afirmação incorreta. O mercúrio do óxido de mercúrio, ele sofre redução. Bom, gente, para a gente saber isso, né, a gente tem que saber quem está oxidando, quem está reduzindo. Para a gente saber isso, como nós aprendemos na semana 1, a gente tem que achar NOx de todo mundo. Então, vamos aqui, ó, o NOx do oxigênio é -2, então, do mercúrio vai ser +2. Aqui, substâncias simples, NOx 0, hidrogênio +1, oxigênio -2. Aqui, pessoal, ó, é -2 mais 1, ok? E aí, para zerar, aqui tem que ser +2, ok? E aqui, NOx 0. Então, quem que tá mudando aqui o número de oxidação? O mercúrio tá indo de 2+ para 0. Então, ele tá aumentando o número de oxidação. Então, ó, porre, ele tá recebendo elétrons. Quem recebe elétrons, redução que tá ocorrendo aqui, ok? E o zinco, gente, é que tá perdendo elétrons, né? Quem perde elétrons sofre a oxidação. Então, na letra A, tá falando que o mercúrio, né, do óxido de mercúrio, ele tá sofrendo redução. Tá sim, tá correto. Tá falando que o metal zinco atua como agente oxidante. O metal zinco, gente, ele tá sofrendo oxidação, então ele atua como agente redutor, ok? Então, nós já encontramos aqui a resposta incorreta. Vamos avaliar as demais, olha. A variação do número de oxidação do mercúrio é de +2 para 0. Então, o mercúrio, gente, está indo de +2 para 0. Então, ok, tá certinho. Letra D. O zinco aumenta o seu número de oxidação na reação. Então, o zinco está indo de 0 para +2. Então, ele está aumentando. Também está correto. E olha aqui, pessoal, está falando que a água é o agente redutor. Não é. Quem é o agente redutor é o zinco. Então, a letra E também é uma resposta. Gente, essa questão eu fui ver, né, a questão original e, na verdade, ela só tinha até a letra D, tá bom? Essa letra E aqui que foi acrescentada, ela não faz parte da questão original. Por isso que, na verdade, né, acredito que seria a intenção fazer uma questão de múltipla escolha, mas aqui foi uma questão de múltiplas respostas. Então, é resposta, né? É afirmativa incorreta, tanto B quanto E. Certinho? Vamos aqui para a atividade 4. Numa pilha eletroquímica sempre ocorre redução no ânodo. Olha aqui, gente, a regrinha, ó. CRAU. No cátodo, reduz. Reduz. No ânodo, oxida. Então, gente, a redução ocorre no ânodo? Não, a redução ocorre no cátodo, tá errado. Sempre vai ocorrer movimentação de elétrons no interior da célula eletrolítica. Não, gente, a movimentação de elétrons é pelo fio condutor, né? Do ânodo para o cátodo. Então, tá errado isso aqui também. Passagem de elétrons no circuito externo, do cátodo para o ânodo. Não, é do ânodo para o cátodo. Sempre vai ocorrer uma reação de neutralização. O que é isso, gente? Não é reação entre um ácido e uma base, não. É uma reação de óxido-redução que sempre ocorre. A letra E, que é a resposta. Certo? Vamos agora, gente, para a nossa última atividade. Nas pilhas eletroquímicas, obtém-se corrente elétrica devido à reação de óxido-redução. Podemos afirmar que no cátodo sempre ocorre semi-reação de oxidação. Ó, regrinha de novo, ó. CRAU. No cátodo é redução. Então, tá errado.
No cátodo, ocorre sempre semirreação de redução. Isso mesmo, Gé. No ânodo, ocorre sempre a semirreação de redução. Não, gente. No ânodo é oxidação. Certo? Então, tá errado também. No ânodo, ocorre sempre oxidação e redução simultaneamente. Uai, gente. Não, né? Ocorre no cátodo a redução, no ânodo a oxidação. Então, também, né, tá errado aqui a letra E, que tá falando que no cátodo ocorre oxidação e redução simultaneamente. Não existe, ok? Finalizamos aqui a atividade 5, letra B. Finalizamos nossa aula com muito sucesso. Lembrando, terceirão, que o projeto Enem tá vindo por aí. Nós teremos aulas, né, todos os dias, aulas ao vivo, com os melhores conteúdos aí para te preparar para você arrasar nesse Enem. Escola online junto com você sempre. E o nosso amigo Dicão aí tá preparadíssimo, né? Já tá doido para que as aulas iniciem. Então, aguarde as novidades e quer saber mais? Nos siga lá no nosso Instagram, lá nós estamos postando todas as novidades que vêm por aí. Tchauzinho, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Vai ser um prazer responder. Fiquem com Deus!